Defunto que foi amaldiçoado a vagar pela terra, depois de ser rejeitado por Deus e pelo diabo. O motivo da rejeição seriam as maldades que ele teria cometido em vida, fazendo dele um ser tão asqueroso que nem mesmo a terra queria a sua carne. É uma lenda popular no sudeste e sul do Brasil. Estamos falando da lenda do corpo seco. Meu nome é Jorge Santos. Meu nome é Alan Santos e esse é mais um vídeo no nosso canal Foral. Se você não é inscrito nesse nosso canal, desce um pouquinho a tela aí, se inscreve, ativa o sininho para poder receber todos os nossos vídeos e acompanhar o nosso conteúdo aqui dentro do YouTube. Hoje a gente vai trabalhar com uma história sendo narrada e debatida aqui para vocês. Uma história contada. O corpo seco é um ser amaldiçoado, uma espécie de morto-vivo, que está condenado a vagar pela terra, aterrorizando as pessoas. Ele é um cadáver que foi devolvido pela terra, que não o aceita, por conta das maldades que realizou em vida. As maldades do defunto que se transformam em corpo seco são de tão grandes que nem Deus nem o diabo quiseram receber sua alma. Como a alma do defunto não foi aceita no céu e no inferno, e a terra rejeitou devorar o corpo, o morto retorna ao plano dos vivos e na condição de nem vivo nem morto. Vai aterrorizar os viventes que passarem por ele. Como não é morto, o seu corpo não apodrece, mas como não é vivo, também não é alimentado. Portanto, o corpo seco literalmente tem um corpo ressecado, com apenas os ossos e o couro. O corpo seco ainda tem unhas e cabelos enormes, pois não param de crescer jamais. Essa característica faz com que ele ficasse conhecido também como unhudo em algumas regiões. Por que o corpo seco foi amaldiçoado? O corpo seco foi amaldiçoado por conta das maldades que cometeu em vida. A lenda tradicional conta que ele torturou e assassinou a própria mãe. Entretanto, variações regionais da narrativa apontam que o corpo seco foi um homem conhecido por cometer inúmeras maldades contra familiares e desconhecidos. Outras variações apontam como alguém que fez uma promessa para Deus e não a cumpriu. O que o corpo seco faz? O corpo seco é um ser amaldiçoado, mas sua única ação, segundo as lendas, é aterrorizar aqueles que o enxergam. Uma variação da lenda relaciona-o com o bradador, outra narrativa folclórica, sobre uma alma penada que vaga pelas madrugadas, invadindo propriedades de pessoas e emitindo sons assustadores. Assim, o corpo seco seria a morada física do bradador, a alma penada. Segundo o antropólogo e folclorista Luiz da Câmara Cascudo, essa conversão das duas lendas é presente no estado do Paraná. Em Gambira, município do estado do Paraná, a população conhece a lenda do corpo seco, que tem origem na década de 50. Segundo os habitantes de Gambira, corpo seco era um homem que tinha prometido ir a pé à cidade Aparecida do Norte se ficasse rico. Acontece que o homem, um imigrante alemão conhecido como Erwin, enriqueceu. Ele fundou a fazenda Batuba, que chegou a ser uma das maiores produtoras de café da sua região. E como prometido, foi à cidade de Aparecida do Norte, mas de avião, em vez de ir a pé. Em outra versão, o homem teria morrido durante a viagem. Hoje, segundo os populares do local onde o homem foi enterrado, os caminhoneiros que passam são surpreendidos com alguém batendo na janela, pedindo carona para Aparecida do Norte. Mas quando chega ao local onde o corpo seco teve o acidente, o homem que tinha pedido a carona desaparece do caminhão. Vocês conheceram agora um pouco sobre a lenda da história do corpo seco. A gente fez uma pequena narrativa falando sobre quem era o corpo seco, como ele foi amaldiçoado e o que é que ele faz, né? Como ele aterroriza as pessoas. E fizemos também uma paralela à lenda contada dentro do estado do Paraná. Lembrando também que há várias versões no Brasil afora, né? Como aqui no Ceará, como em São Paulo, como no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Há várias versões dessa lenda do corpo seco. E a gente fala do Paraná porque é uma das mais conhecidas tradicionalmente. O fato dele ter sido rejeitado pelo céu e pelo inferno fez com que a alma ficasse vagando na terra, né? Aí como a alma não tinha outro lugar para ir, ele voltou diretamente para o corpo, onde o que acontece? Nem mesmo a terra quis consumir aquele corpo. E aquele corpo continuou andando aí durante vários e vários tempos no meio da terra, né? Então, sendo assim, o que acontece? Nem mesmo as unhas pararam de crescer, as unhas continuaram crescendo, o cabelo continuou crescendo. E
ele não era alimentado, por isso daí o nome corpo seco, porque literalmente ele ficou com aquele aspecto, aquela semelhança de ser um corpo bem seco mesmo, com falta de alimento e tal, e ficou zanzando pelas terras. E tem a relação com a lenda do Bradador lá do Paraná, que o corpo seco ele seria o habitat da alma que estava vagando, que era a alma do Bradador. Por isso que a gente fez essa relação com a lenda do corpo seco falada lá dentro do estado do Paraná. Também existe uma série na Netflix que é Cidade Invisível. Lá ele fala um pouco da origem do corpo seco, que era um cara que acabou fazendo mal pro pessoal lá, e entrou na floresta e acabou morrendo, né? Foi até o Curupira que matou ele com uma lança no peito. E ele acabou se tornando o corpo seco. Só que daí fizeram um negócio lá no túmulo dele, no meio do mato. Só que alguém acabou soltando. E ele lá é um espírito, um espectro, uma fumaça, que acaba possuindo o corpo de quem ele quiser, né? Como ele possuiu da garota, que virou também, e do personagem principal lá, que é esqueci o nome dele, mas tá aí a imagem e o nome dele aqui embaixo. E ele acaba também se tornando corpo seco no final da série. Mas em várias outras regiões ele é um carne e osso, só que seco e com uma aparência horrível, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre um relato real que aconteceu lá no Exu, então ficou conhecido como a lenda do corpo seco do Exu. Um relato real, tá? De uma moradora de lá. A lenda diz que ali nas proximidades do Olho d'Água habitava uma família que possuía muitas posses, inclusive ouro e pedras preciosas. Eram pessoas de grande exaltação e perversidade, com muitos servos que possuíam. De acordo com o relato da senhora Maria Lopes, residente nas proximidades do Olho d'Água, os dois filhos do casal viviam em conflito com os pais e maltratavam muito os seus servos. Em um certo dia, a família saiu de casa, em uma carruagem. Nesse momento houve uma chuva torrencial, que era uma chuva muito forte. E todos foram tragados pela água do Olho d'Água, afogando e viraram óbito, né? Quando as águas cessaram, os corpos eles foram encontrados, né? E enterrados. No entanto, a terra não aceitou e os lançou para a superfície. Então, veja bem, já está voltando à lenda do corpo seco aqui, né? Porque a terra não aceitou aqueles corpos e mandou de volta para a superfície. A partir daí ficaram chamados de corpos secos. Esses corpos assombravam a população que passava pela ladeira do Exu, aparecendo sempre no entardecer e amanhecer. A lenda diz ainda que nos seus corpos eram vistos muitos adornos feitos de ouro puro, inclusive nos dentes. Os corpos secos do Exu receberam, portanto, um castigo divino por serem em vidas muito exaltados e perversos, né? Então realmente retrata a lenda do corpo seco, que tipo assim, aquela pessoa que fez tanta maldade em vida que nem mesmo o céu, nem o inferno e nem mesmo a terra aceitou ele. Por isso que foi tudo jogado para fora. Ou seja, não é uma pessoa específica, pode ser qualquer um, pode ser você aí que maltrata sua mãe, seu pai que é bagunceiro, sei lá, pode ser até você, pode ser qualquer pessoa. Aquele que é rejeitado pelo céu, pelo inferno e pela terra se torna aí nosso corpo seco. Bom, e esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Esse é de terror, mas tá saindo na segunda-feira porque sexta aconteceu algumas coisas e não deu pra gente gravar. Então esse vai sair segunda-feira, mas próxima semana vai voltar tudo ao normal, vai sair curiosidades na segunda, terror na sexta e na outra semana vai sair... na segunda é o quê? Na outra segunda? Tem o do React e tem o Caminho Nerd. Vai sair o Caminho Nerd e vai sair o React, como estava normalmente. Pedi pra gente reagir à dublagem de Portugal. Português de Portugal. Pode ser, pode ser. A gente vai fazer esse vídeo aí. Pediram, a gente vai fazer. Então deixa aí nos comentários alguma lenda que você traga, porque se você queira, né? Esse foi apenas a primeira lenda que a gente trouxe. E pode trazer a do Curupira, a do Saci. Tem também o Saci, não é aquele Sacizinho do sítio do Pica-Pau Amarelo, não. Não é muito parecido, não. Saci real mesmo, do folclore brasileiro, assim. Ele tido realmente a história original, não é aquele conto de fadas que tem sítio do Pica-Pau Amarelo, não.
E também a gente pode também abrir um novo quadro aqui, que é relatos dos nossos avós e tudo, que a gente pode também contar aqui para vocês, sem ser uma história que a gente está pesquisando e tudo. Pode ser apenas um relato da nossa família, qualquer outro também você pode colocar aí nos comentários e a gente traz aqui também. Enfim, deixa aí, né? Curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu!